Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura, do portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Meus amados irmãos, eu quero, antes de tudo, deixar bem claro que eu não sou contra dízimos. Eu sou um presbítero ativo, contribuo com a minha igreja, portanto, eu abordo esse tema com autoridade, porque eu participo da minha igreja. Se fosse alguém que não fizesse as suas doações na igreja, não levasse seus dízimos, eu não teria nenhuma autoridade, mas eu sou participante da igreja. Então eu quero dizer a vocês que eu não sou contra dízimos de forma nenhuma. Também não sou contra aqueles que dizem que o dízimo é uma prática do Velho Testamento. Eu concordo com ele. O dízimo é uma prática do Velho Testamento. Mas as igrejas vivem de doações. Então a gente pode pegar 11%, 9%, 10%, 20% quem quiser dar, sem problema nenhum. Agora eu acho que nós devemos cooperar sim com nossas igrejas, porque elas precisam de recursos. Agora, se eu souber que o meu pastor está desviando dinheiro, eu fecho minha mão e não dou mais. Então, muitos pastores aí estão enriquecidos, milionários, por desvio de dinheiro. Vocês sabem muito bem, mentindo diante das pessoas e desviando dinheiro. Então, qualquer pastor que comece a esconder é porque é desonesto. Muito claro e simples. Se o seu pastor não prega a transparência, ele é desonesto. Desonesto. Simples assim. Hoje eu quero meditar um pouco no que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Observe que quando você vai para o livro, e eu não vou ler tudo aqui, lê apenas alguns versículos. Por exemplo, o versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vende uma propriedade e reteve parte do preço. Primeiro eu quero falar sobre pessoas que copiam o que os outros fazem. Se você for no mesmo livro, no capítulo 4, versículo 35, 36, 37, você vai ver que um varão chamado José, ele vendeu sua propriedade e depositou aos pés dos discípulos. Então, tem pessoas que querem copiar. Inclusive, tem até uma concorrência, tem até um concurso, não é, irmãos? De quando um determinado líder está aniversariando, aí tem os pastores, né, que incentivam os irmãos, né, irmãos? A igreja deve estar tanto, a igreja deve estar... Isso ainda é pouco, como aquele obreiro que disse que o salário do senhor Ailton é pequeno. É pequeno porque ele não está pagando, não é, irmãos? É pequeno porque ele não paga. O povo paga a ele. Agora, se ele for pagar... Pegue, se é pequeno, meu nobre, o senhor pega o seu salário e faz a doação. Aí o senhor vai ver se é pequeno, tá certo? Então... Aí as pessoas começam aquela concorrência, aquela briga para saber qual a igreja que contribuiu mais. O pastor que contribuiu mais, ele tem possibilidade de ser promovido. Né, irmãos? Isso é a verdade. Pois bem. Então, querendo imitar José, Ananias e Safira faz exatamente isso. Eles copiam a atitude daquela pessoa. O que nós queremos dizer no segundo ponto, é que o valor todo era deles. As pessoas que defendem ferrenhamente os dízimos como prática obrigatória, ele leva em consideração Mateus capítulo 23, versículo 23. E quando você contextualiza, ali não é nenhuma apologia, nem uma defesa, é uma crítica. Pessoas que dão dízimos, mas que vivem uma vida desregrada. Pessoas que dão dízimos, mas que vivem uma vida de mentira, de engano, de erro, compra e não paga,
fica mentindo, namorando as pessoas, mulher do próximo, não é? Relacionamento fora do casamento. Então, Jesus estava repreendendo isso, esse tipo de prática, que pensam que dar dízimo é fundamental, quando não é. O fundamental, Jesus disse, vocês fazem tudo isso e negam o principal, que é o amor. Então, há uma reprovação e não uma apologia, uma defesa. E é só aí que eles abortam, só isso aí usam. Tá certo? Como as seitas usam, eles usam também, para defender uma coisa indefensável. Então, a segunda coisa é que Ananias doou parte do valor. Portanto, para essas pessoas, Ananias já estava salvo. Ananias e Safira deu parte, já estava salvo, sem problema nenhum. A lei dos dízimos, não é? Então já estaria salvos na mentalidade dessas pessoas. Que para eles, quem não dá dízimo, está pecando. Eu quero deixar bem claro, irmãos, descanse seu coração. Se Deus não tocou no seu coração para dar dízimo, não dê. Agora, se Deus tocou, dê, meu irmão. Porque Deus ama quem dá com alegria. Tá certo? Agora, um outro conselho. Se o seu pastor não presta conta, não dê não. Porque você vai pecar, porque você vai sabendo que o dinheiro que você está dando vai enriquecer ilicitamente alguém. Isso é pecado. Pega esse dinheirinho e dê aos pobres. Aí você sim vai ser abençoado. Mas pastor que não presta conta, fecha a mão, não dê não. Não dê que sai pelo ralo. Compram tudo aí, que querem, compram, vivem passeando, não é, dizendo que vai para missões. Irmãos, a missão é quando você manda um missionário e a igreja não tem condição de pagar lá onde o missionário está. Agora, a missão que tem 20 templos, 40 templos, missões? Isso não é missão, meu irmão. A missão é quando você manda um missionário e você segura ele. Lá não, ele já tem como se sobreviver e mandar dinheiro para cá, para a casa do tesouro, aqui em Recife, não é? Então, você fica descansado, não se preocupe, tá certo? Dízimo não é obrigatoriedade, dízimo é algo que você faz de coração, se Deus lhe tocar, e eu provo na Bíblia, se Deus lhe mover, vamos caminhando, vamos mostrar isso depois. 3. O valor era todo dele e não precisava retirar 10%. Foi isso que Pedro disse. Vendendo você porventura não estava em seu poder, então você doa se você quiser. Ninguém é obrigado a dar. Então, ele já tinha dado lá mais de 10%, possivelmente. Digo possivelmente porque a Bíblia diz que ele pegou parte. Então é possível que essa parte seja até mais da metade, não sei. Eu não posso entrar nessa direção porque a Bíblia não me dá respaldo. Mas acredito eu que mais de 10% foi doado. E Pedro ainda disse, se você quisesse fazer isso sem doar nada, não tem problemas. Isso é, Pedro deixa nas entrelinhas essa questão, né? Essa afirmação. Agora, quando nós vamos para Mateus capítulo 5, e eu quero com os irmãos compartilhar Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, vê uma coisa aqui, isso é a Bíblia. Portanto, se trouxeres a tua oferta, não dízimo, oferta, ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você já viu algum pastor pregando isso? Me diga, irmão, seja sincero. Você já viu algum pastor dizendo assim, irmão, se você trouxer o dízimo e estiver intrigado com algum irmão, não traga não. Não traga que eu não recebo. Você já viu algum pastor da IADP fazer isso? Faz não. Eles não pregam isso aqui não. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e a te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Ah, ninguém prega sobre isso não. Ninguém prega sobre isso não. Ninguém prega sobre isso. Deixa a tua oferta diante do altar e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja que bênção, irmãos. Jesus está dizendo, se você der seu dízimo, sua oferta, e se você não fizer a coisa principal, que é entrar em harmonia e comunhão com seu irmão, acabou, não faça nem isso. Jesus está dizendo, não faça. Aqui é Bíblia. Aqui é a palavra de Deus. Glória a Deus. Se você tiver um intrigado, você está proibido de dar dízimo. Já disseram isso a você? Nunca.
Nunca. Aqui é palavra. Você tem que primeiro se reconciliar com o irmão. Se você for levar um dízimo e tiver entregado, repense. Repense. Deus não aceita nananina não. Não aceita. Vai, reconcilia-te, deixa a tua oferta ali, ó. Vai e volta e entrega a tua oferta. É isso. Isso chama-se respaldo bíblico. Isso chama-se palavra de Deus. Vamos ainda para Lucas capítulo 21, 1. Lucas capítulo 21, 1. Diz assim. Observe, meus amados irmãos. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma pobre viúva lançar as 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que ela lançou mais do que todos. Esta pobre viúva deu mais do que todos. Então veja que aí não aborda novamente dízimos. Mas o que Deus tocar no seu coração. Deu para entender, meus amados irmãos? Tenham paciência aí que nós vamos explicar a luz da palavra para não descontextualizar, nem deixar dúvida alguma para vocês. Então, até hoje, até agora, estou falando de ofertas. Safira teve a oportunidade de se livrar daquela sentença. Porque Pedro perguntou, foi por X? Ela disse, foi por Y. E aí ela morreu. Porque mentiu, também mentiu. E a igreja primitiva tinha poder. E Pedro disse assim como levaram teu marido, vão te levar. E a Bíblia diz que ela morreu na hora. Glória a Deus. A igreja primitiva precisa ser reerguida. A igreja primitiva não precisa de dinheiro, irmãos. A igreja primitiva precisa de joelhos, de oração. A igreja primitiva precisa da palavra de Deus. E estão esquecendo. A teologia da prosperidade tem roubado a glória de Deus dos templos. Meus amados, para nós concluirmos, nós vamos aqui dizer o seguinte para vocês. Fiéis que não dão dízimos estão tão salvos quanto aqueles que dão seus dízimos. Sem nenhuma sombra de dúvida. E eu quero deixar para você aqui bem claro. Quem matou Ananias e Safira não foi a falta de dízimo. Ele já tinha dado mais do que isso, possivelmente. Sabe o que foi que matou Ananias e Safira? A mentira. Meus irmãos, se Deus fosse punir, matar crentes que vivem mentindo, que vivem trocando, enganando os outros, que vivem sacaneando, namorando, tendo caso extraconjugal, Deus fosse, sabe, até nossos pequenos erros, se Deus fosse julgar dessa forma, não teria tanta gente morta. Principalmente líderes que mentiram diante do juiz dizendo que não conhecia o projeto Cidadania. Mentira. Mentira, meu irmão. Mentira. O outro disse assim, os dízimos são dados a Deus. Aí eu pergunto a esse senhor, os dízimos são dados a Deus? Me responda. Se Deus soubesse que esse dízimo ia para a mão dos senhores, eles confiariam aos senhores esses dízimos ou eles já teriam um desconto na fonte? Reflitam. Porque você dá o dízimo para Deus, mas quem enriquece são os homens. Então esse dízimo não é para Deus. Que Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos. Peço que compartilhe com os irmãos que estão em outros estados. Faça chegar, porque essa é a palavra. E dessa palavra aqui eu não abro mão, irmãos. Estou disponível para debater essa palavra com qualquer líder religioso acerca do que foi dito aqui. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém.